Queridos, preste atenção agora. Não deixe nada em todo esse planeta que Deus prometeu a Abraão. Não deixe que nada tire sua atenção. Por quê? Agora que você entendeu isso, olha como a perspectiva vai mudar das histórias do passado. A primeira história que a gente vai falar é de Moisés. Gente, nós vamos ver na mente de Deus o plano original de Deus com Moisés. Isso é fantástico. Você vai vibrar, eu tenho certeza disso. Dentro do seu coração, você vai vibrar quando você começar a perceber o que Deus tensionava quando ele levantou Moisés. Você vai perceber algum detalhe. Vamos agora entendendo que a história caminha por esse sentido do plano original. Qual era para ser o tempo entre Abraão e a promessa a se cumprir? 400 anos. Era para ser assim. Então, teve alguém que ouviu essa promessa. Quem foi que ouviu essa promessa também? Quem? E além deles? Alguém ouviu essa promessa. Quando Deus falou, Abraão ouviu, Sara sabia, mas Satanás ouviu também. Satanás ouviu qual era o desígnio original de Deus. Satanás ficou sabendo qual era a vontade de Deus. Então, o que foi que Satanás fez? Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Satanás sabia, dentro dos 400 anos, ele sabia em qual ponto viria o Messias? É uma coisa lógica, ó. Se vai demorar 400 anos, em algum desse ponto aqui, o Messias vem. Em algum desses pontos, o Messias vem. Aí, só que aí Satanás vai vendo o tempo passar, e passa e nada, e nada, e nada. De repente, nasce um bebê. Olha só. De repente, acontece isso aqui, ó. Vamos abrir o livro de Êxodo. Satanás sabia quem era o Messias, queridos? Não. Quando Eva teve o filho, o que foi que Eva pensou? E por quê? Porque ninguém sabia. Deus prometeu que o Messias viria. Mas Deus disse, olha, em tal data, em tal ano, o Messias vai aparecer. Deus fez isso? Deus disse assim, ó, ele virá. Virá o libertador para Israel. Então Sara pensou, Eva pensou, é ele é o libertador. E não foi, né? Então Satanás ficou olhando para aquilo. Com certeza, quando ela teve Caim, ela pensou o quê? Esse aí é o Messias. Satanás também, será que não pensou isso? Ele agiu na vida de Caim de forma que ele fez o quê? Conseguiu colocar o próprio espírito de Caim, em Caim. Por quê? Porque como ele não sabia, ele ia tentar desvirtuar ao máximo todo aquele que viesse dessa linhagem aí. Porque se um deles for o Messias, já era. Então eu vou tentar acabar com todos eles. Aí acontece isso aqui, ó. Veja. Nasce o bebê aqui. Moisés. Olha o que é que diz esse início aqui. Capítulo 2, verso 1. Todos acharam aí? Diz assim, ó. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é esse. Então disse sua irmã, filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Olha só. Satanás sabia que o tempo dos 400 anos estava chegando. E ele sabia que o Messias prometido iria nascer. Então, pela lógica, se ele não veio até agora, lembre-se que Satanás não é onisciente.
Ele não sabe do futuro. Pela lógica, se ele não veio até agora, e os 400 anos vão bater, então, nesse período de tempo aqui, alguém da linhagem deles vai ser o Messias. Vocês conseguem entender isso? O raciocínio? Alguém vai ser o Messias. Então, esse é o segundo ponto. Perfeito. O primeiro ponto é, está chegando o momento. Começou a nascer. Outro ponto, Deus disse que ia fazer isso, o povo começou a aumentar. Naturalmente, como estudante da profecia, o que é que ele disse? É agora. E aí, o que foi que ele fez? Mandou matar os meninos. As crianças. Olha isso, gente. Mas por que ele mandou matar? Porque ele não sabia quem era. Mas na mente dele, o que nasceria ali era quem? Era o próprio Messias. Então ele queria que o Messias fosse morto. Entende por que ele trabalhou dessa forma? Então, por isso que ele queria que matasse os meninos, todo que estava nascendo, porque ele falou, eu vou acabar logo com todo mundo. Deus foi e preservou o menino Moisés. Entende? Então, tem um outro ponto que eu não vou entrar aqui nessa campal, porque aí seria muito detalhe. Mas, se você for ler o Conceito Eterno, você vai ver que, na verdade, é porque, de fato, na verdade, no lugar de Moisés, ali realmente era para nascer o próprio Jesus. Jesus ia nascer naquele período ali. O próprio Messias. Mas aí, não aconteceu, né? Então veio Moisés. Exato. Não tinha como cumprir naquele período aquilo ali. Aí Moisés nasceu para ser o libertador. E quando Moisés nasce, Satanás fala, esse pode ser o Messias, então vamos matar ele. Deus aí vai guardando ele. Ele não fez a mesma coisa quando Jesus nasceu? Mas por quê? Porque ele sabia que era aquele ali? Não. Ele ficou sabendo por causa da profecia lá, que disse da estrela, de tudo isso. Ele falou, então é ele. E aí o mesmo que ele fez com Moisés, porque ele achou que era o Messias, ele fez lá com Jesus, porque ele achou que era o Messias também. Porque Satanás não sabe o futuro. Então, a partir daqui, vamos ver aqui agora. Moisés, agora eu vou dar um salto, queridos. Eu vou dar um salto gigantesco agora. Vou sair do nascimento de Moisés para Moisés já adulto e já com a promessa de ser o libertador. Por que isso? Porque, olha só, a gente poderia entrar nas nuances da vida de Moisés para mostrar o desígnio de Deus original em tudo que Moisés deveria fazer. Mas o próprio Moisés errou. Então, o desígnio original não se cumpriu. Mas a gente não vai agora focar nos detalhes da vida de Moisés, do que poderia ter sido e o que não foi. Mas nós vamos pegar o seguinte. Imagine Moisés adulto. Ele era filho da filha de Faraó, correto? Ele já estava em uma idade avançadinha. Aí vem a pergunta agora. Quando Deus chama ele para ser o libertador de Israel, ele teve que tomar uma decisão na vida. Olha que fantástico, essa parte eu fiquei muito emocionado assim quando eu li. Ele teve que tomar uma decisão na vida. Porque no livro Conceito Eterno diz que o rei que estava no trono do Egito estava ficando velho. E o próximo era Moisés. Então, faltava pouco tempo para Moisés se tornar o monarca do mundo. E nesse período, Hebreus 11 vai dizer a decisão dele. O que é que ele fez? Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 11. Estava quase no trono, o poderio do mundo inteiro. Ellen White chega a dizer, eu não lembro exatamente como ela fala perfeitamente, ela diz assim, que nunca se viu, poucas pessoas recusaram algo tão grande como Moisés. Olha o que Hebreus 11 fala. Uma perspectiva tão gloriosa, humanamente falando, como Moisés. Porque olha o que ele fez, Hebreus 11. Verso 24. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, fez o quê? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Qual recompensa? A terra inteira. Ele falou, para que eu vou querer o Egito se eu tenho a terra inteira como promessa? Percebe que entender a promessa a Abraão muda tudo?
Ali você tinha um homem que ia ser o monarca da terra física. Mas Moisés disse, não quero não. Gente, o Egito era o reinado do mundo. Ter o Egito na mão era ter o mundo na mão. Mas ele disse, eu não quero, porque a promessa não é esse mundo. Imagine se Moisés interpretasse que a promessa de Abraão era essa terra, ele dizer, agora Deus vai cumprir, porque se eu vou ser o rei, então eu vou ter o mundo todo na mão, se cumpriu a promessa de Abraão. Ou ainda que ele precisasse sair, ele poderia pensar o quê? Não, peraí, se eu for atrás desse povo, eu vou ficar pobre. Então o que eu vou fazer? Vou esperar mais alguns anos, entro no trono do Egito, consigo recursos, depois saio. Não é essa mentalidade que o povo de Deus tem nos últimos dias? Vamos aprender com Moisés. Ele poderia ter pensado, não, vou garantir um pouquinho mais de anos aqui, depois eu saio. Não, quando ele entendeu o chamado, ele falou assim, eu vou. Não quero saber o que eu vou deixar para trás. Deixou tudo para trás. Agora, olha a perspectiva, gente. Que coisa surreal. Se ele saiu de ser o monarca do mundo, quando ele foi para o deserto, que Deus preparou ele e Deus chamou ele de volta, olha só, olha o quadro. Alguém estava sentado no trono. Estava ou não estava? Agora vamos pensar na cronologia. Está lá o rei sentado. Imagine que vocês, cada um de vocês é o rei. E eu sou Moisés. E de repente, eu entro. Quando você bater o olho em mim, você sabe que eu, por direito, sou o quê? Eu sou o herdeiro. Então, quando ele entrou na sala, que o rei bateu o olho nele, ele pensou o quê? Veio tomar o reino. Porque ele era o sucessor. Então, quando o rei olhou e falou assim, rapaz. Muito pelo contrário, quando ele levantou a voz e falou assim, olha, o Senhor me enviou aqui porque ele disse que é para você deixar o povo dele sair. Aí ele foi e perguntou, quem é esse Deus para ouvir esse Deus aí? Então veja, o que estava no trono e o que deveria estar no trono. Frente a frente ali. Sabe qual era o desígnio de Deus para eles dois? Sabe qual era o desígnio de Deus original? Vamos ler juntos aqui, ó. Detalhe, antes de eu falar isso, por que eu estou contando uma história assim? Queridos, o plano original de Deus. Quantas vezes você já leu na Bíblia, a Bíblia dizer que Deus endureceu o coração de Faraó? E você se perguntou, mas gente, Deus endureceu o coração de Faraó? Deus queria que Faraó se perdesse? Porque Deus não fala assim? Foi para isso que eu te coloquei no trono, para mostrar o meu poder em você. Aí a gente pensa o quê? Foi para isso que eu botei você aí, para detonar você. Não parece ser isso que Deus está falando ali quando a gente lê? Só que agora, entendendo essa cronologia dessa forma, você vai entender o que Deus estava dizendo para ele. Gente, é a coisa mais linda do universo. Vamos ler juntos aqui Êxodo capítulo 5. Dentro dessa perspectiva, lembrando, esse encontro entre Moisés e Faraó está acontecendo quase 400 anos depois da promessa a Abraão, ok? Vamos pegar algumas nuances aqui. Êxodo capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim, ó. Todos acharam? E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Agora pule um pouquinho mais à frente, e você vai ver aqui no verso 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Então, quando Deus mandou dar a ordem para Faraó, a vontade de Deus era que Faraó endurecesse o coração? Não. Mas esse foi o resultado. Então, quando a Bíblia fala, a gente vai falar sobre isso ainda, que Deus endureceu o coração de Faraó, não é que Deus teve a ação e ele queria endurecer.
Mas a Bíblia está dizendo que quando Deus agiu, essa foi a consequência. Endureceu o coração de Faraó. Não que ele quisesse, mas foi o resultado. Porque Faraó rejeitou o que Deus estava fazendo. Então, quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, não é porque Deus deliberadamente pensou, quero endurecer seu coração agora, para você se perder. Não. A mensagem de Deus foi para que Faraó aceitasse. Mas a rejeição causou o endurecimento. Só que tem um detalhe. Quando Deus vê essa reação dele, aí Deus traz a mensagem. Eu vou parar por aqui hoje. Para a gente ver o que Deus poderia fazer se ele aceitasse. Olha só. Capítulo 6, verso 1. Olha o que Deus diz para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, olha o que Deus vai dizer para Moisés. Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, e também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Aí agora, ele vai mandar Moisés para Faraó. Acompanhe comigo aqui, para a gente não perder a linha de raciocínio. Verso 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Então, veja, Moisés começa a argumentar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deus diz, vai, fala, abre a boca, diz para ele o que eu estou falando para você. Aí ele começa a dizer, mas Senhor, olha o que está acontecendo e tal. E aí mais à frente, eu vou falar para a gente não demorar muito. Deus chega e fala assim, ó, Faraó, foi para isso, Deus mandou Moisés dizer assim, ó, foi para isso que eu coloquei você aí, para demonstrar em você o meu poder. Quando a gente lê isso, dá a entender que Deus queria destruir ele, em uma primeira leitura. Mas deixa eu perguntar a você, quando Deus fala que queria mostrar o poder dele ali, o que é o poder de Deus? Cristo é o poder de Deus. Não é isso que diz o livro de Coríntios? O Evangelho é o poder de Deus. A pregação da cruz é o poder de Deus. Então, o que você interpreta, e eu interpreto muitas vezes como sendo Deus dizendo, foi para isso que eu botei você aí, foi para derramar as pragas em cima de você. Quando Deus disse que queria demonstrar o poder dele em Faraó, o que é o poder dele? Cristo. Cristo é o poder de Deus. O que isso significa, queridos? Olha como Deus poderia resolver as coisas rápido. Digamos que tudo desse certo, que o Messias já tivesse vindo, um exemplo, e o Messias estivesse entre o povo de Israel ali. Olha que coisa interessante. Digamos que Moisés, ainda assim Moisés foi levantado, mas o Messias está ali entre eles, um exemplo. E mesmo assim, o Messias estando lá dentro, Deus escolhe Moisés para tirar o povo ali do Egito. Estou dando um exemplo só. Você consegue ver aqui como Deus resolveria a história do pecado rápido? Como assim? Estava chegando os 400 anos, sim ou não? Apesar de o que deveria ter acontecido não acontecer, Deus ainda assim fez questão de mostrar como ele é Deus. Sabe por quê? Pense comigo, para Jesus voltar não precisa do alto clamor? Precisa ou não precisa do alto clamor? Que é a pregação chegar em todos os lugares do mundo de forma rápida, para Jesus voltar logo, é ou não é? Queridos, preste atenção nisso aqui. Ali está, Deus é perfeito. Moisés era aquele que tinha direito ao trono. Então ele tinha autoridade para estar ali. Faraó estava no trono. Quando Deus falou que queria demonstrar o poder dele para Faraó, a pessoa que estava demonstrando Cristo diante de Faraó era o próprio Moisés. O desígnio de Deus era que Faraó ouvisse a pregação por Moisés, Moisés ia pregar Cristo para Faraó
Faraó, se não endurecesse o coração, aceitaria a pregação da cruz. E me diga uma coisa, sendo ele rei do Egito, que era o trono do mundo, um decreto de Faraó abrangeria quanto do planeta Terra? Será que demoraria muito para a mensagem de Cristo chegar em outras nações? Vocês estão percebendo? Se Faraó ouve a pregação de Cristo e diz, foi por isso que você não quis esse trono? É isso que o Wegener mostra. Se Faraó ouve e diz assim, é por isso, Moisés? Uau! Eu também não quero mais. Vamos pregar esse Cristo, que todos vão ter que ouvir isso. Vamos pregar isso para todo mundo. E o próprio Faraó abriria as portas para Moisés. Exato. Exatamente. Rapidinho, as nações, veja, quando aconteceu com Ezequias, a outra nação lá do outro lado ficou sabendo e falou assim, vamos lá, ver que Deus é esse. Deus faria questão de fazer tudo o que ele fez de forma miraculosa, mas a maior testemunha para as outras nações do poder de Deus seria quem? O próprio Faraó. E as nações iam dizer o quê? O Faraó se rendeu a esse Deus? Esse Deus é poderoso, eu também quero ouvir falar desse Deus. E aí os reis de outras nações viriam para dizer, eu quero ouvir falar. Aí o Faraó ia dizer o quê? Moisés, prega, Moisés. Exatamente. Se Faraó, que é o Deus do Egito, o semideus, se rendeu ao Deus de Israel, esse Deus é mais poderoso que o Deus do Egito. Que Deus mais poderoso é esse se o Egito domina o mundo todo? Vamos ouvir falar desse Deus? O alto clamor. O alto clamor próximo daqui. Você percebe que, dependendo de Deus, ele não precisa de muita coisa? Coisa simples. Então, vocês percebem, queridos? Só que, estamos fechando. Queridos, isso aqui é um vislumbre. A gente poderia entrar em mais detalhes aqui, mas vocês conseguiram visualizar o alto clamor acontecendo aqui? Então, Deus iria levantar dois, assim como ele fez em 88. E esses dois mensageiros seriam Faraó e Moisés. O Jones e o Wegener da época. É. Exato. Sim. Esse aqui, Deus estava demonstrando o poder dele. Mas por que que aqui, nesse caso, nesse momento, não seria o alto clamor no sentido 100%? Porque o Messias teria que ter vindo aqui. Então aqui Deus só estava demonstrando o que ele poderia fazer. Mas aqui não era o alto clamor mesmo. Ele só demonstrou, olha, se vocês forem fiéis, olha o que eu posso fazer por vocês. Sim. Exatamente. Exatamente. E vocês começam a perceber agora que não foi só aqui que Deus fez isso? Olha como Deus repetidamente, em cada vez, foi mostrando que ele podia terminar tudo rápido. Deus, ele sempre sabe de tudo. Mas ele próprio, veja só, a palavra de Deus é a expressão do pensamento de Deus. Se Deus disse a Abraão, Abraão, é assim, vai ser em 400 anos. Significa o quê? Eu quero que seja assim. Mas ele já sabia do que aconteceria. Mas o fato de ter acontecido e ele ter permitido, não significa que ele queria que fosse assim. Jesus não queria que a gente estivesse aqui até hoje. Ele demonstrou. Exato. Por exemplo, se você for ler Primeiros Escritos, tem uma citação da irmã White, que ali, veja, olha o que aconteceu. Deus enviou o anjo para dizer assim para os quatro anjos, pode soltar. Só que aí Jesus olhou para a terra, e o que ele mais fala que ele viu? A igreja não estava pronta. Aí o que ele chega? Meu pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. De repente um anjo sai voando celeremente, chacoalhando alguma coisa, e diz, segurai, segurai, segurai. Deus estava desejoso de terminar logo, mas ele olhou para a terra e disse, não dá. Percebe? Então, essa é a misericórdia do Senhor, mas ele não queria que fosse assim, porque Leão fala que por todo pecado Jesus é ferido. Imagine o pai vendo Jesus sendo ferido todos os dias. Uma coisa que era para durar 400 anos depois de Abraão, já se vão mais de 1.000, 2.000, 3.000. E Cristo sendo ferido todos os dias.
É doloroso demais para o Senhor. Então, veja que Deus, repetidamente, ele foi demonstrando o que ele poderia fazer em cada geração. Quando chegou na Babilônia, ele demonstrou que ele também poderia finalizar a história rápido. Como? Quando levaram os jovens para a fornalha. Estavam pessoas de todas as nações ali. Dali, eles sairiam espalhando toda a mensagem por todos os lugares. E rapidinho, tudo voltava, tudo terminaria. Tudo. Exatamente. Comunhão. Porque se o povo tivesse comunhão perfeita com Deus aqui, o Messias teria vindo, tudo teria se cumprido aqui. Assim como em 1888, Ellen White diz, se você for pegar os materiais de 88, você vai ver ali, queridos, tudo estava pronto. Ellen White diz que quem ouviu as pregações de Jones, Wagner, Prescott, Olsen e outros, ela disse que eles iam para a conferência e ela disse que a mensagem que estava sendo pregada era: vinde, pois tudo está pronto, preparado. O que isso significa? Jesus disse assim, ó, ei, vocês adventistas vão passar por um tempo de angústia como nunca houve, mas o caráter que vocês precisam já está pronto. Vocês só precisam ter uma comunhão comigo para se apoderar desse caráter. Só que o povo não entendeu isso. Eles entenderam que eles tinham que, tudo que o Senhor falou, faremos. Tem que ter perfeição de caráter? Então eu vou me tornar perfeito no meu caráter. Eu vou me preparar para ser igual a Jesus. E aí o que deveria ter acontecido em 1888, em 2 anos apenas, já se vão 130 e poucos anos. Mas em nome de Jesus, essa vai ser a geração, querido. Então nós podemos ver aqui, amanhã nós continuaremos falando sobre o novo concerto, mas nós cremos que nós estamos vivendo no tempo limite. Dessa geração não passará, queridos. A mensagem de 1888, a mensagem da justiça de Cristo, que o diabo tanto tentou manter em caixote fechado a 7.000 cadeados, Deus está trazendo de volta. Satanás vai levantar tudo que ele levantou. Lembra da primeira pregação que a gente fez aqui? Como ele fez com os homens no passado? Criou difamação, criou calúnia, criou injúria, mas o espírito de profecia diz: a mensagem do terceiro anjo triunfará. Satanás pode fazer o que for, mas Jesus Cristo vai vencer nessa geração. E eu espero que todos nós aqui sejamos os arautos dessa mensagem. Amanhã nós vamos falar ainda mais sobre o novo concerto. E nós falaremos de outras histórias bíblicas com mais detalhes, vendo essa perspectiva. Que Deus continue colocando esse fervor em nosso coração. Deus seja louvado.